Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal e hoje nós vamos falar sobre o Honda HR-V, propriamente falando do meu Honda HR-V. Esse canal teve início lá por volta de 2 anos atrás, que foi quando eu comprei o Honda, o meu HR-V. E hoje eu vou fazer aqui um review para vocês dos defeitos que ele apresentou nesses 2 anos. Os problemas que ele teve, se ele me deixou na mão, se ele não me deixou na mão, se eu tive muito custo com isso, se eu não tive muito custo com isso. Então a gente vai conversar um pouquinho, eu vou explanar para vocês. Detalhe, lembrando que eu peguei este veículo numa concessionária de usados aqui na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você é de Campo Grande, se você é de outra cidade, deixa aí, diz aí pra gente de onde que você é. E eu peguei ele com 42 mil quilômetros. Hoje ele está com 83 mil quilômetros. Então, rodei praticamente aí 41 mil quilômetros, né? Aproximadamente. E eu vou falar para vocês, vou descrever aqui para vocês, vamos conversar um pouco sobre quais foram esses defeitos, o que foi trocado, o que não foi trocado. Tá bom? Fica no vídeo e a gente já vai começar. Bom, pessoal, como eu já disse agora há pouco, na introdução, esse carro eu peguei ele com 43 mil quilômetros, para ser bem exato. E de lá para cá só tenho utilizado ele, né? E já fiz algumas viagens de Campo Grande a São Paulo, por exemplo. Já fui 2 vezes a São Paulo. Rodei muito bem, de São Paulo a Santos, de Santos a São Paulo, de São Paulo a São Caetano, de São Caetano, sabe aquelas em Budas Artes. Eu rodo bastante ali em São Paulo quando eu vou a São Paulo, mas eu faço isso uma vez por ano, né? Geralmente no final do ano. E nesse período que eu estou com um veículo, 2 anos e meio, 2 anos e meio, vamos colocar 2 anos e meio, quais foram os principais defeitos apresentados deste carro? Antes de começar a dizer dos defeitos, eu vou começar a dizer o que foi trocado. Lembrando que nem sempre, detalhe, tá pessoal? Lembrando que nem tudo que é trocado é por condições de defeito, tá? Por exemplo, pneu. Já troquei o pneu dele, os pneus. Inclusive agora coloquei mais 2 pneus. Eu já havia comprado, trocado os 2 pneus. Inclusive eu coloquei 2 pneus com ro, né? Atrás e eu troquei agora, coloquei mais 2 pneus com ro também, da mesma marca, do mesmo tamanho na frente. Então, já foi trocado os pneus. Outra coisa que foi trocado também, e é uma coisa que qualquer carro também precisa trocar, que é necessidade básica de carro. O carro não vive sem pneu e também sem bateria. Também já foi trocada a bateria. Eu troquei, coloquei uma bateria Moura. Isso com um ano de uso do carro, a bateria dele já havia me deixado na mão. Lembrando que a bateria era original, né? Durou aí por volta de 3 anos e pouquinho, né? Não foi eu que troquei, mas ela já veio de fábrica assim, já veio original. E lembrando que esse Honda HR-V, eu vou deixar aqui, deixei aqui na descrição, tá? Esse meu carro Honda HR-V, ele é um 2018, um EX 2018, tá? E o que mais que foi trocado? Pneu, bateria. Fiz uma revisão completa nele quando eu comprei ele, né? Na própria concessionária, na concessionária da Honda, onde foi trocado o sistema de arrefecimento, de água, né? E é besteira você fazer isso em outra mecânica. A troca do óleo do câmbio também é besteira você fazer em outro lugar, a não ser que seja uma pessoa de confiança, extrema confiança. Lembrando também, pessoal, que essa troca ela não é parcial, tá? Ela é uma troca total do óleo, né? E trocas normais de troca de óleo, né? Filtro de combustível, esse tipo de coisa. Filtros do ar-condicionado da cabine.
Então foi isso. Agora, defeitos mesmo apresentados. Agora sim, vamos lá para o que interessa, né? Tenho certeza que você aí está angustiado, querendo saber quais foram os defeitos apresentados aí com 40 mil quilômetros. Ó, em 40 mil quilômetros, esse carro, ele me deu alguns problemas. O primeiro deles foi questão de suspensão, que é crônico do Honda, né? Todo mundo já sabe disso, que é um problema crônico da parte da suspensão. Então, a parte de suspensão ali já troquei os amortecedores, né? Que quando eu comprei esse carro na concessionária, já foi solicitado a troca dos amortecedores, foram colocados amortecedores COFAP e em 2 anos tivemos que trocar novamente, né? Então já foi trocado 2 vezes, tá? Os amortecedores. A parte da bucha das bandejas também já foram trocadas, né? Não apresentavam defeito, mas já foram trocadas, tá? Já foram trocadas e foi colocado Sampel, tá? E também já foi trocado o. Outra coisa que já foi trocado também, pessoal, foi as velas, né, com 60 mil quilômetros, porque eu gosto de manter o carro o mais original possível, seguindo sempre o manual. O manual diz que é necessário trocar, então, ali as velas de 60 em 60 mil quilômetros. Eu já fiz a troca das velas, né? E velas originais, tá? Não adianta colocar a vela Bosch, porque você vai ter dor de cabeça. E uma das principais, assim, coisas que me pegou de surpresa foi os bicos injetores. O bico injetor desse carro, quando queima um, quando estraga um, você tem que trocar os quatro. Então, esse foi mais um dos defeitos apresentados. Tirando a parte de suspensão, né? Ali as buchas da bandeja. O que me pegou de surpresa foi exatamente o bico da injeção, o terceiro bico que queimou, né? Ele ficava oscilando, foi passado o raster e ele ficou oscilando e aí teve que fazer a troca do bico. Detalhe, pessoal, tem gente que fala que só troca um bico, né? Inclusive tem um rapaz aqui no YouTube mesmo, ele tem. Ele é mecânico da Honda, se não estiver enganado. Ele tem um canal bacana aqui que ele fala bastante sobre a manutenção. Ele é mecânico, né? Ele fala bastante sobre a manutenção do Honda. E uma vez eu fiz essa pergunta para ele. Falei, vem cá, troca. Nos comentários, eu falei, vem cá, troca o bico injetor com defeito ou troca os quatro? Eu troco um só, o que está com defeito, ou troco os quatro? Ele sugeriu, falou, não, troca um só. E eu fiz isso, né? Eu fiz essa troca, fiz a troca de um dos bicos só, o terceiro bico, e depois de 2 meses apresentou defeito o quarto bico. E o mecânico que fez a troca para mim já havia dito, falou, Edson, esses bicos sempre dão problemas, quando dá um problema nenhum, vai vir os outros, então eu acho melhor você trocar os quatro. Eu falei, não, eu vou trocar só o terceiro, né? Vou trocar só esse que está com defeito, e vamos ver, se der problema, depois a gente vê lá na frente, né? O problema é que ele cobra a mão de obra, né? E teve que cobrar mão de obra de novo depois de 2 meses. E aí foi onde eu troquei, resolvi trocar todos os quatro logo de uma vez, né? E aí desde então já não me deu problema. O problema é que, mas o problema que deu nesse bico não foi um problema, eu acho que exclusivamente do carro. Foi que eu comecei a abastecer com álcool e esse rapaz específico que mexe no meu carro, ele trabalhou por 32 anos na Honda, né? E ele tem um conhecimento muito grande, ele tem a oficina particular dele, e ele tem um conhecimento muito grande. E quando eu cheguei lá com o problema no bico, ele passou o rastro, ele falou, Edson, você está com álcool? Eu falei, eu estou andando no álcool, por quê? Ele, cara, esse carro não pode andar com álcool, ele estraga os bicos, né? Então a resistência, ele falou que tem uma resistência dentro dos bicos que é incompatível com o álcool. Apesar do carro ser flex, ele falou, cara, não anda mais com álcool, é preferível andar com gasolina do que com álcool, porque você vai ter dor de cabeça. E coincidentemente eu estava no álcool
e foi por conta de uns 2, 3 tanques de álcool já me deu esse problema. E o carro começa a perder muita força, o carro começa a perder força, você anda com ele, tá andando com ele, de repente ele começa a pipocar, né? Ele começa a perder força, ele começa a andar 10 por hora. E você pisa no acelerador, ele começa a pipocar mesmo, parece, sabe, carro velho. E pipoca e não sai do lugar e de repente o painel acende. Esse painel que acende é o sistema de segurança dele, que ele entra em alerta. E aí você tem que desligar a chave, virar a chave novamente, dar partida no carro, para então você conseguir andar com o carro até ele entrar novamente no modo segurança, né? Que é esse modo segurança de parar o carro de uma vez, né? E aí eu fiz a troca dos bicos e resolveu os problemas, não é? Então é isso, pessoal. Acho que eu não estou esquecendo de mais nada. Lembrando que as velas que foram trocadas não é porque elas estavam, né? Estava na hora de trocar 60 mil quilômetros, né? Já estava na hora de trocar. O carro ficou extremamente. E coincidiu de eu trocar as velas junto com os bicos, né? Com 60 mil quilômetros. O carro ficou extremamente o carro ficou extremamente econômico, né? Inclusive eu fui para São Paulo nessa época. O carro chegou a fazer 17, hoje não vai fazer mais, né? Porque já acabou desgastando também um pouco. Mas acabou fazendo 17, 16 na estrada, né? Isso com uma, duas, três, quatro pessoas a bordo, né? Mais bagagem, né? Para fazer 1.200 quilômetros. Então foi uma boa. O que eu gastei na economia, na oficina, acabei economizando no combustível. E na cidade também manteve lá os seus 10, né? 9,5, 10. Aí vai depender do trânsito, vai depender do pé, vai depender do combustível, depende de uma variável de coisas. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou pedir para você deixar o seu like, acompanhar o canal. Tem uns videozinhos legais aqui, uns mais antiguinhos. Você que quer, de repente, tá curioso aí. Eu quero saber sobre o Honda. Eu tenho um vídeo, o primeiro vídeo aqui do canal que eu falo o que eu fiz de troca, quanto que custou a troca, né? Sobre o seguro também. Tem um videozinho lá que a gente explica sobre o Honda HR-V, mas esse vídeo em específico é para dizer sobre os defeitos dele, de 80 mil quilômetros. E ó, vou te dizer, foi só isso aí, nem foi tanta dor de cabeça assim. É um baita de um carro sensacional, confiável. Posso pegar a estrada, se eu quiser acordar de madrugada, entrar no carro, eu vou. Né? Inclusive, eu estava conversando com um amigo ontem. Falei, a gente não tem preocupação de ficar olhando óleo, ficar olhando água, porque se você faz a manutenção, a prevenção de troca de água de arrefecimento com a pessoa correta, com o produto original de fábrica, se você faz a troca do óleo do motor certinho, né? Se você faz ali as manutenções de comando de válvula, regulagem de comando de válvula, que o manual pede de tempos em tempos, de quilometragem em quilometragem, cara, você não vai ter vazamento no sistema de arrefecimento, você não vai ter vazamento no motor, você não vai ter vazamento no câmbio. Se você fizer a troca do câmbio, do óleo do câmbio, por exemplo, que custa R$ 480, que eu fiz a troca agora recente, tem menos de uma semana que eu fiz a troca do óleo do câmbio. Eu fiz a troca com 43 mil quilômetros, porque eu não sabia se o proprietário havia trocado, né? Eu fiz questão de trocar e agora com 83 mil quilômetros eu fiz novamente a troca. Então é melhor você gastar com prevenção do que com, com, com a manutenção de um câmbio desse, né? Que vai ficar muito mais caro. Então sempre ter cuidado com o seu rondinha, com o seu carrinho, né? Porque querendo ou não, é uma baita de uma grana investida aí, você precisa cuidar do seu carro. Tá bom? Então é esse o vídeo, pessoal. Eu vou agradecendo vocês, vou ficando por aqui. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.